Boa noite para todos. Deus esteja nos abençoando e nos conduzindo, né, para mais um momento de aula, de meditação, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém. Amém. A aula passada nós falamos um pouco sobre quem é a nossa autoridade religiosa, né? E hoje nós vamos entrar no assunto sobre a segunda vinda de Cristo. Creio que é um tema que é de conhecimento de todos, né? Creio que todos aqueles que conhecem, que buscam estudar a Bíblia, têm essa certeza, têm essa convicção que Jesus virá uma outra vez, né? Jesus veio a primeira vez, a gente fala segunda por quê? Jesus veio a primeira vez, né? Viveu aqui nessa terra por 33 anos. Jesus, ele é crucificado, né? Morto, no terceiro dia ele ressuscita e ele sobe, ele volta aos céus, onde está sentado à direita de Deus. E o próprio Jesus fala que ele virá uma outra vez, para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, esse é o nosso assunto de hoje, a segunda vinda de Cristo, ok? Então, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando, né? A gente não vai ter aquele slide lá que, às vezes, tem algumas perguntas, né, que dá para a gente fazer, mas vamos lá. O plano da redenção, então, né, não se completará até que os santos estejam na presença de Deus, como quem? Adão e Eva. Lembra que Adão e Eva estavam na presença de Deus na criação, né, antes da queda? Eles tinham essa proximidade de Deus. Por conta do pecado, o que aconteceu? A proximidade e o pecado fez isso. Separou Adão e Eva de Deus. Assim também o pecado, Isaías vai falar isso, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E só há um meio dessa reconciliação, que é através de Jesus. Lembra quando nós estudamos um pouco sobre uma visão global da Bíblia? Nós falamos isso, né, que Deus criou o homem cometeu o erro, cometeu o pecado, houve essa separação, e agora Deus vai estar buscando essa reconciliação com o homem. E a gente viu que no decorrer da história, né, Deus sempre preservando um povo, né, o povo de Israel, depois tendo ali o povo de Judá, até chegar a Cristo. E agora em Cristo, vamos dizer que Cristo é a reconciliação entre os homens e Deus. Então só há essa possibilidade dessa reconciliação, que é através de Jesus. Agora, eu vou fazer uma pergunta, quero que vocês respondam. Eu deixei até em vermelho aí, ó, o plano da redenção não se completará até que os santos vivam. Okay? Por que eu coloquei esse parênteses aí? Eu confesso que quando eu comecei a estudar a Bíblia, né, quando eu comecei a, de fato, conhecer o Evangelho, eu sempre tive essa dúvida quando eu lia. Quem são esses santos? Né? Por que a Bíblia fala sobre esses santos? Quem são? O que é? Né? Hoje, creio que eu entendo, né? E eu gostaria de ouvir de vocês. O que é um santo? Ou quem é um santo? Pode Os habilitar fiéis os fiéis. Quem que mais? adoram a Cristo. Adoram a Deus, né? Uma boa resposta. Alguém gostaria de cooperar aí também com alguma resposta? Quem são os santos? Os salvos. Os Salvos. salvos. Boa. Tá tudo certo. E é isso daí mesmo, é essa a ideia mesmo. Agora, vocês já tiveram curiosidade para saber qual é o significado da palavra santos ou santo? Não é o time do Santos, não, tá? Sim. Qual é o significado da palavra santo? O que você sabe? Pureza. Pureza.
Quem mais? Essa dinâmica aí para a gente compreender. Ela tem um significado mais correto. Tá certo, Maria Elisa, tá certo. Essa resposta tem a ver, né? Mas ela tem um sentido mais original. O sentido da palavra santo. A palavra Santidade. santo, santidade, é isso que a Heloísa respondeu? Respondi santidade. Santidade, isso. Vamos dizer que está ali ligado, né, com essa palavra de santo. Ou seja, quem é santo, ele é santificado, né? E agora, santificado, santo, santificado tem a ver com separação. Separação. Separação do quê? Das coisas do mundo, né? Das coisas de idolatria, a gente pode, vamos colocar, separado do pecado, do mundo, das coisas ruins. É separado dessas coisas para Deus. Então, separado para Deus. Essa é a ideia de santo, de santificado. Ou seja, alguém que é santificado é alguém que é separado, alguém que está sendo exclusivo para o trabalho de Deus. Então, fiel está certo, né? Pureza está certo. Acho que foi a Milena que respondeu, né? O salvo também está certo. Está tudo ligado. Agora, existe santo morto? Não. Não. Por isso que eu deixei aí o parênteses, né? Porque um santo, ele só é santo quando está vivo. Não tem a possibilidade de uma pessoa se tornar santo depois de morto. Porque um santo, ele está na ativa. Ele precisa estar vivo para ser separado, para estar fazendo a vontade de Deus, né? Ou seja, ele é uma pessoa piedosa. Piedosa também não é questão de dó, tá? Às vezes eu também tinha essa compreensão de que piedade está relacionado a ter compaixão, mas não. Piedoso é aquele que faz a vontade de Deus, resumidamente. A Bíblia sempre fala sobre piedade e impiedade, ou seja, os ímpios. Os ímpios ou impiedade é aquele que não faz a vontade de Deus. Então, todos os santos são aqueles fiéis, são aqueles puros, são aqueles que foram separados do mundo para fazer a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia sempre vai relacionar isso. Paulo, quando vai escrever, Paulo vai escrever aos santos. Eu sempre tinha, por que Paulo está escrevendo aos santos? O que é isso? Aos santos, ou seja, são os cristãos. Podemos resumir dessa forma, tá? Os santos são os cristãos, aqueles que se dedicam a fazer a vontade de Deus. Ok? Então, os santos, eles podem ter comunhão com Deus em Cristo agora, nesse momento. Então, se você se considera um santo, né, um separado, aquele que faz a vontade de Deus, você tem essa comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Mas essa concretização final do plano de Deus será onde? No céu. Aqui é uma preparação, ok? É uma preparação até chegar nos céus. Há alguns acontecimentos preditos no Novo Testamento que ainda estão por acontecer. Então, eu creio que eu já falei aqui, se eu não falei, então vou falar agora. Quando falamos sobre profecias, nós só podemos entender o significado da profecia quando ela acontece. A gente vai ver mais para frente em algumas lições, né, que profecias que foram ditas lá no passado só foram compreendidas quando aconteceu no Novo Testamento. Tanto que alguns vão falar, isso foi predito, isso é para que aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Então, só vai ficar sabendo quando de fato acontecer. Enquanto não acontece, a gente vai ficar navegando, a gente vai ficar boiando e não vai ter aquela compreensão correta de certas profecias. Então, muitos acontecimentos ainda na Bíblia, no Novo Testamento, ainda está por acontecer. Nós não temos essa total compreensão ainda, ok?
Então, a Bíblia ensina que o tempo da volta de Cristo é iminente. Quando se fala iminente, é que é rápido. Mas esse acontecimento não é necessariamente imediato, ok? Mas está prestes a acontecer. Está pronto a se concretizar ou ameaça ocorrer a qualquer momento. Essa é a ideia de iminente, ok? Você crê na segunda vinda de Cristo? Quem crê aí? Eu creio. Amém. Eu. Todos nós, então, Sim, creio. amém. Todos nós, então, temos esse mesmo entendimento. Estou no aguardo. Estamos, todos nós, ansiosos, né? Tem um texto que vai falar, aguardemos ansiosamente a volta de Cristo. Não é bom andar ansiosos, tá? Mas pela volta de Cristo, a Bíblia fala, né? Aguardem ansiosamente pela volta de Cristo. Vamos lá, ó. João capítulo 14, versículo 3. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode ler aí no texto, tá? Aí na tela de vocês. Tá vendo aí, ó? João capítulo 14, versículo 3 vai dizer assim: E se eu for, isso é Jesus falando, tá? E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é Jesus falando aos seus apóstolos ali, ok? E lá em Atos capítulo 1, versículo 11, a gente vai ler bastante Atos depois, tá? É bem interessante Atos. Aliás, se você quiser compreender um pouco sobre a história da igreja, a gente até falou isso antes. Eu gostaria de estudar mais sobre o início da igreja de Jesus. Leia Atos e você vai ter uma boa compreensão. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Isso não é Jesus falando, mas são... quando houve a ascensão de Jesus, apareceu 2 varões de branco ali, como anjos, né? E falaram isso daí. Ele disse assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ou seja, que foi assunto, né? Algumas versões vai falar, que foi elevado, que subiu aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E aí, será que Jesus já voltou? Essa segunda vez? Não, ainda não. Se vocês lerem Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta, vocês vão ver que aqueles irmãos de Tessalônica, eles tinham muitas dúvidas em relação à segunda vinda de Cristo. Inclusive, tinha falsos profetas, falsos apóstolos, que estavam falando para aqueles irmãos de Tessalônica que Jesus já tinha voltado. Então, eles ficaram, peraí, como assim que Jesus já voltou? Jesus voltou e aí a gente vai ficar assim? Né? Então, Paulo vai corrigir essas questões sobre a segunda vinda de Cristo. Então, é interessante também ler Tessalonicenses em relação a esse assunto da segunda vinda de Cristo. Ok? Então, o próprio anjo ali falou que Jesus voltará novamente, da mesma forma como eles viram Jesus subir. Olha lá, ó. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Já está escrito aqui na tela de vocês. Eu vou pedir para Maria Elisa, por gentileza, abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Aí a gente vai ler aqui, e ali depois a Maria Elisa lê para a gente lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Então, em Tessalonicenses vai dizer assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que que Paulo está falando que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro? Porque era uma das dúvidas que os tessalonicenses tinham. Eles se perguntavam, o que acontece com aqueles irmãos que morreram? Com aqueles fiéis que morreram, né? Então, Paulo está falando, fique tranquilo, que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, Paulo vai muitas vezes falar aqueles que dormem em Cristo, né? Eles vão ressuscitar primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos. Mas é interessante, né? Jesus vai pisar novamente os pés aqui nessa terra? Pelo texto? Não. Não. Pelo texto não vai colocar. Porque nós vamos ao encontro de Jesus nos ares. Isso quer dizer que Jesus não vai pisar novamente. Isso já desmistifica ideias que Jesus vai vir e vai reinar por 1000 anos aqui. Nós não encontramos esse contexto na Bíblia, né? Nós não encontramos. Então, nós vamos ao encontro. Maria Elisa, lê para a gente lá em 1 Coríntios, por gentileza. Capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Exatamente. Essa é uma das referências sobre a ceia, né? Quando nós participamos da ceia, todo primeiro dia da semana, nós estamos anunciando a morte de Jesus, né? Até que ele venha. Por isso, é sempre nós até falamos um pouco sobre isso na aula passada, mas a gente vai falar numa outra lição, né, sobre o fato de relembrar do sacrifício de Jesus todo primeiro dia da semana, porque assim nós estamos anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E é importante isso para o cristão, né? Voltando aqui. Agora, nós temos certeza do dia da volta de Jesus? Não. Não. Mas e aí, como que fica aqueles tantos profetas, né? Aliás, aqueles que se dizem, né, serem profetas de Deus, que dizem que Jesus voltará tal data. Na verdade, se a gente for parar para pensar, quantas datas já foram preditas que o mundo acabaria? Nossa, Né? em 1912, ficou todo mundo esperando. Não, 2012. 2012. Ficou todo mundo esperando. Exatamente. Então, quando a pessoa não tem uma boa compreensão da palavra de Deus, elas ficam vulneráveis, né? Elas ficam à mercê desses falsos profetas, desses charlatões, esses lobos, que na verdade são lobos, né? Que se fingem de servos de Deus. Na verdade, eles estão tentando ludibriar as pessoas. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, vai falar que nem ele sabe. Nem ele sabe. Mas isso pertence a quem? Ao Pai. A Deus. Exatamente. Então, se Jesus ele alega que não sabe, quem sou eu, né? Eu digo quem sou eu, mas quem somos nós para querer afirmar, para querer falar algo sobre isso, sobre quando será a volta de Jesus? Isso não compete a mim. Quando eu falo isso, quando eu estou premeditando, né, profetizando a volta de Cristo, tal data vai acontecer. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque se Jesus fala que só pertence a Deus, e eu estou falando a data que Jesus vai voltar, eu estou querendo ser Deus. Eu estou me colocando como Deus. E é algo que Deus não aprova. E Deus pode castigar, né? Deus pode castigar. E lá em Atos capítulo 1, versículo 7, vai reforçar essa ideia, né? Que tempos ou épocas pertencem ao Pai, né? Vocês querem, vamos ler lá essa passagem? Atos capítulo 1.
versículo 7. O próprio Jesus vai falar, né? Atos capítulo 1, versículo 7. Atos 7? Atos capítulo Atos 1. Isso. Atos dos Apóstolos. Jesus vai falar, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Depois a gente vai entender um pouco o contexto aqui, tá? Que está relacionado à destruição lá do templo de Jerusalém e também relacionado à volta de Jesus. Mas depois a gente entende esse contexto na aula específica para isso. Mas o ponto aqui é, ninguém sabe, a não ser Deus. Okay? Então, se alguém disser, Jesus vai voltar, com certeza. Isso é algo que todos nós temos a certeza. A partir do momento que Jesus sobe ao céu, e aqueles anjos falam que da mesma forma que vocês viram Jesus subir, ele voltará. Então, nós já estamos preparados, ou precisamos, pelo menos, estar preparados para essa segunda vinda de Cristo. E essa volta de Cristo, ela está próxima, com certeza, cada vez mais próxima. Nós passaram 2.000 anos quando Jesus subiu aos céus. E cada dia que passa, mais próximo está. Só que a gente não sabe qual é esse dia. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 1000 anos, a gente não sabe. O que nós precisamos fazer? A gente vai ver ao longo dos estudos aí. Precisamos estar preparados, né? E como é essa preparação, né? Mas, enfim, o homem, ele desconhece a hora da sua vinda. Marcos, capítulo 13, versículo 22, Mateus 24. Então, a gente vai só reforçar essas passagens que a gente leu aí de Atos e passagens como a gente bem conhece de Mateus, que nós vimos lá também. Então, estipular um dia é transgredir o direito de Deus. Quando eu estou estipulando, eu estou transgredindo o direito de Deus. Espera aí, isso pertence ao Pai, pertence a Deus. Quando eu quero quando eu quero estipular um dia, eu estou passando por cima de Deus. E eu não tenho esse direito. Então, os especuladores proféticos que insistem, né, em afirmar que estamos nas últimas décadas anteriores à segunda vinda, simplesmente tornam patente a sua ignorância. São ignorantes. Eles confirmam a sua ignorância. Né? Muitas vezes se afirma que os apóstolos esperavam a segunda vinda de Jesus na época do Novo Testamento. Eu creio que nem os apóstolos sabiam de quando seria essa vinda de Cristo. Mas todas as afirmações dos apóstolos era sempre que estava próximo. Mas nem eles mesmos sabiam. Né? Mas é um sentido de que nós precisamos estar preparado todos os dias, porque ninguém sabe a hora. Exato, exatamente. Por isso que a urgência de pregar o evangelho, né, é urgente. A urgência de pregar o evangelho é urgente. Gostou dessa? Gostei. É preciso pregar o evangelho, porque nós não sabemos. Então, por isso que os apóstolos se empenharam de forma surreal, né, em propagar o evangelho, porque eles sabiam dessa urgência que tinha, né? E nós também precisamos fazer isso. Lá em Mateus... Quer falar algo, Elisa? Não, eu ia falar assim, nós temos que andar preparados todos os dias para essa volta, essa vinda. A palavra sempre vai falar, estejam sempre vigilantes e sóbrios, né? Porque provavelmente a gente vai ler esses textos aí, mas você sabe quando virá um ladrão na sua casa? A gente não sabe. A gente não sabe. A Bíblia fala muito sobre isso, né? É como um ladrão, virá como um ladrão, de repente, sem avisar. Ou será que o ladrão passa, toque, 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 ó,
11 horas da noite, quando vocês saírem, eu vou entrar na casa de vocês e vou roubar, tá? Mandar um sobreaviso, né? Então, já pensou se fosse assim? Aí, o que ia acontecer? Eu já ia ligar para a polícia, vai vir um bandido aqui, 11 horas, eles vão entrar. Então, você vai se preparar. Mas não é assim. Um tempo atrás, eu tive a minha casa furtada. Eu saí, né, eu e a minha esposa, em 40 minutos que a gente ficou para fora. Quando a gente retornou, a gente viu lá o portão arrombado, a janela arrombada, aí foi um desespero só. A gente não sabe, né? A gente tenta se preparar, se precaver dessas coisas, dessas situações, né? Colocando trava, colocando alarme, enfim. Mas bandido, infelizmente, eles dão um jeito. É o trabalho deles. É o trabalho deles, né? O trabalho deles é pesquisar, é se informar dessas situações aí para tentar violar, né? A residência dos outros. Mas é a mesma situação que acontece. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. E a gente vai estar preparado. A gente vai, de alguma forma, se preparar para isso. É necessário, né? Mas olha lá, Mateus 24, versículo 9. Vocês conseguem ler aí a passagem aí na tela de vocês? Sim. Diz assim, depois vocês podem conferir lá. Deixa eu só pegar o mouse aqui. Vocês podem conferir depois a passagem. Diz assim: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, Jesus já estava alertando que Jesus não viria até que esses apóstolos fossem mortos. Ou seja, não tem essa ideia de que Jesus voltaria na época dos apóstolos. Porque o próprio Jesus disse, né? Vocês serão perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Pela causa de Jesus, né? Lá em João, capítulo 21, versículo 18 ao 19, vai dizer assim: mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte como a qual Pedro iria glorificar a Deus. Mais uma vez falando, né, nesse contexto de que Jesus não viria durante a vida dos apóstolos, tá? Lá em 2 Timóteo, vamos abrir lá, 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 4. Milena, você pode ler para a gente? Posso sim. 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 6 até o 6 até o 7? Do 6 até o 8. É 8. É que a minha internet está falhando um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Amém. É interessante, né, que Paulo fala no final. Paulo combateu o bom combate. O que aconteceu? Paulo ele foi preso, né? No final do capítulo, no final de Atos, a gente vai ver que Paulo ele foi levado para Roma numa prisão. Inclusive, olha que privilégio, olha como Deus é bom. Só pegando um gancho, né? Só pegando Deixa eu perguntar. Posso fazer uma pergunta? Essa parte que fala que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Geralmente é quando as pessoas morrem, né? Que as pessoas colocam isso. Na verdade, eu já vi muito esse texto, né? Quando alguém coloca, quando alguma pessoa falece, como você disse, Isso. alguém vai colocar, né? Isso em memória da pessoa, né? Talvez assim. Nada mais é do que tá pegando um gancho da palavra de Deus que Paulo escreveu, né?
tá pegando um gancho. Se aquela pessoa que faleceu, de fato, foi um pregador, foi um missionário, foi alguém que evangelizou, foi um Paulo, vamos dizer assim, né? Foi um Paulo na vida. Claro, quem conhece a pessoa tem todo o direito de colocar isso daí. Eu acho que, ao meu ver, não tem nenhum problema, né? Desde que a pessoa, de fato, tenha sido uma pessoa como Paulo, né? Como foi Paulo. Porque, olha, se a gente for ver o trabalho que Paulo fez, aí a gente pode pensar, será que algum ser humano ainda hoje consegue fazer o que Paulo fez? Ah, difícil, hein? Eu acho difícil. Eu não vou falar que é impossível, não vou falar isso, porque aí eu estou julgando algo, né? Mas é difícil, é difícil. Então, Paulo está falando, porque Paulo foi um apóstolo, a gente pode falar, a gente tira o chapéu. Foi um grande homem, um grande servo de Deus. E Paulo, quando Paulo foi preso, né? Então, só respondendo essa pergunta, eu vejo que não há nenhum problema, né? Claro que a gente não pode colocar esse texto para qualquer pessoa. A gente não pode colocar esse texto para qualquer pessoa. Uma pessoa que é do mundo, que nem conhecia Cristo de fato, escrever algo desse tipo está sendo um escrito em vão, né? Não vai fazer sentido nenhum em característica da vida daquela pessoa. Agora, quando a pessoa de fato fez um bom trabalho para Deus, eu acho que não há problema em escrever, né? Muitas pessoas colocam isso, né? Mas eu creio que dificilmente a pessoa que faleceu escreveria isso dela. Eu creio que não. Ele usou o tempo de verbo no futuro como se ele tivesse já morto. Exato, né? É bem colocado. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é claro que isso, vamos entender um pouco. Verdade, dá a impressão que a pessoa escreveu, a irmã tá certa. Isso, então assim, Paulo escreve de si próprio, né? Agora, quando a gente vê isso, principalmente nas redes sociais, né? É alguém que escreve em nome de outra pessoa, em favor de outra pessoa. Então, não é a própria pessoa que escreve. Agora, fica aquela pergunta, será que a pessoa que faleceu escreveria aquilo dela mesma? Não sei, eu acho que não. Paulo tinha todo o direito, tem todo o direito, né, de escrever isso. Ele era muito culto, né? Com certeza, Paulo era. E era uma pessoa instruída pelo Espírito de Deus, né? Ele tinha o poder do Espírito Santo na vida dele. Então, no final do capítulo, no final de Atos, a gente vai ver que Paulo foi preso, ele foi levado a Roma. E Deus é tão bom que Paulo, ele morou numa casa alugada e ele tinha guardas, né? Que não, assim, Paulo não poderia sair. Paulo, ele ficava acorrentado, ficava ali, né, nas correntes, mas Paulo morava numa casa alugada. E nessa casa, Paulo recebia visitas. Paulo recebia irmãos ali tranquilamente. O que aconteceu? Paulo foi solto, né? A gente fala da primeira prisão romana, né? Paulo foi solto, ficou um tempo fora, né, solto, e houve a segunda prisão romana. Nessa segunda prisão romana foi que Paulo foi morto, né? A gente não se sabe como. Muitos falam que foi decapitado, né? Mas a Bíblia não relata, não afirma isso. E Paulo, escrevendo essa carta já na segunda prisão romana, com certeza ele já sabia que o fim dele estava próximo. Então, Paulo está confortando Timóteo e creio que está confortando nós também. Porque Paulo está falando, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, ou seja, a vida de Jesus, né? Aquilo, o conforto, Paulo está falando, agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos. Então, se você se encaixa nesse contexto que amam a vinda de Jesus,
esteja certo também, assim como Paulo tinha essa certeza, que nós receberemos essa coroa da justiça também, porque nós amamos a segunda vinda de Jesus. Então, Paulo está confortando, está consolando todos aqueles que estavam ficando ali. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, Paulo vai falar que ele preferia morrer. Você vai ler isso lá em Filipenses. Eu prefiro, não é com essas palavras, mas Paulo, eu prefiro a morte, né? Que é muito melhor. Mas, por causa de vocês, ou seja, por conta de propagar o evangelho, é necessário que eu permaneça ainda mais um tempo com vocês. Paulo vai escrever isso daí aos Filipenses. Então, Paulo teve um trabalho digno de todo respeito. Então, talvez uma ressalva que a gente possa fazer quanto a esses escritos que falam, né, de outras pessoas, tomar muito cuidado, né? Se a pessoa de fato foi esse grande servo de Deus, assim como foi Paulo, porque essas palavras são de Paulo. Então a gente não pode usar de qualquer maneira, né? A gente tem que ter muito cuidado, mas não há nenhum problema, desde que tenha feito com cuidado. Alguma dúvida até aqui? Caco, quer fazer alguma observação até aqui? Não, você fez a lembrança do que ele fala antes, né? Porque quando ele faz a referência lá em Filipenses, ele sabia que a morte ainda não havia chegado, ainda estava distante, porque ele sabia que o trabalho dele ainda iria levar mais algum tempo. Até porque ele sabe quando, quer dizer, sabe quando. Jesus tinha dito a ele, né? Ele é uma pessoa que sabe mais ou menos aonde seria o fim dele, né? Porque Jesus deixa claro isso para ele. Então, quando ele escreve lá de Filipenses, ele entende tudo, ele já estava passando por situações de, vamos dizer assim, de abandono. Lembra que teve uma das cartas que ele escreve, né? Eu acho que mais ou menos um período, né? Alguns irmãos me abandonaram, outros não sei o quê. E aí, outros que ele foi apedrejado, ele sofreu. Tem um que ele falou assim, vocês estão falando de vocês, se é que eu posso falar, então eu vou me gloriar em mim mesmo. Não. Aí ele fala um monte de coisa, né? Já levei tanta chibatada, não sei o quê, BBB. Então, ele faz essas lembranças. E quando chega para Timóteo, é onde a gente vê, ele entende que é chegado o fim do trabalho, porque até mesmo fala que, como Jesus, eu acho que foi Romanos, ele fala que ele foi até os confins, né, da terra, no sentido que ele conseguiu propagar o evangelho fazendo aquelas viagens gigantescas até lugares onde o ser humano vivia, né? Então, ele entende e ele, na sua grandiosa humildade, que a gente pode dizer isso de Paulo, né? Não é nem se vangloriando, ele deixa, então, esse escrito, né? Declarando, olha, eu fiz o trabalho conforme Jesus deixou para mim. Então, eu combati o bom combate, guardei a fé até aqueles dias, né? E isso serviu de exemplo para a gente. Então, é um grande exemplo de que, como Paulo pôde fazer tudo aquilo, significa que nós também podemos. Lembra que ele fala, olha, cada um pega a sua cruz, Jesus falou, cada um pega a sua cruz e me segue. Paulo fez a mesma coisa, pegou a cruz dele e seguiu. Não é para pegar a cruz de outro, não, viu, Red? Você fica com a sua, eu fico com a minha, eu carrego a minha. Cada um com a sua. Mas aí, lembra que também a gente tem aquela situação, olha, se tiver difícil, pede ajuda, né? É um ajudando o outro, porque a família funciona assim. Mas é isso, Paulo levou a cruz dele até o fim,
E recebeu a coroa. Ele fala, eu recebi a coroa está guardada para mim. Né? Os escritos de Paulo não tem igual. Não tem igual. Não, ó, eu achei aqui a passagem de Filipenses. Vamos ler lá, que eu gosto bastante de Filipenses. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 20. Depois vocês podem ler o contexto, tá? Mas vamos ler a partir do versículo 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Vai dizer assim, ó. Filipenses, lá no Novo Testamento, né? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. É interessante, né? Será que nós temos essa autoridade de falar, estou pressionado, eu desejo partir e estar com Cristo? Mas Paulo, como o Carlos falou, com toda a humildade, né? Eu desejo estar com Cristo, que é muito melhor. Mas Paulo não estava pensando nele. Paulo estava pensando nos irmãos que iriam ficar ali e precisavam desse suporte espiritual, né? E Paulo fala, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que eu permaneça, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Porque Paulo tinha muito trabalho ainda pela frente com o evangelho, né? E a gente sabe de todo o trabalho de Paulo aí que a gente já mencionou. Glória a Deus, né? Por isso, ter um grande exemplo, né? Quando Paulo vai falar muitas vezes, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Paulo não está falando para imitar ele no sentido de ter a mesma conduta, né? Se é que não teria problema. Mas Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, imitem a Cristo, assim como também eu estou imitando a Cristo. Então, imagina se numa congregação, num corpo, né, todos têm essa mesma intenção, essa mesma ideia de imitar a Cristo. Ou seja, eu não vou imitar o meu irmão, eu não vou ver o meu irmão. Eu preciso ver a fé, claro, eu preciso ver como o meu irmão está imitando a Cristo. Opa, eu quero imitar a Cristo também. Então, todos imitando um, que é Cristo, todos vão dar na mesma direção, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Precisa funcionar dessa forma. Então, precisamos fazer isso. Seguir esse exemplo de Paulo, né? Sermos imitadores de Cristo. Mas vamos lá. Essas coisas mostram claramente que os apóstolos morreriam, né? Antes, então, aí da segunda vinda de Jesus. Embora ninguém saiba quando Cristo virá, a Bíblia ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento. É iminente. É uma surpresa, ninguém sabe, né? Assim, a igreja do primeiro século sempre se referiu à vinda de Jesus como próximo. Tiago, né, lá no capítulo 5, versículo 8, vai afirmar isso. A vinda do Senhor está próxima. E é claro, a gente pode falar isso, a vinda de Jesus está próxima, cada vez mais. Quanto mais, cada minuto, cada segundo, cada hora que se passa... Muitos sinais, né? Está vindo muitos sinais que Jesus está voltando. Olha, muita coisa acontecendo e a gente até clama, né? Jesus, volta logo e tira a gente desse sofrimento. Tira a gente desse sofrimento. Mas, como lá em Pedro fala, que Deus é paciente.
né? Para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. Mas Deus deseja, Deus espera que as pessoas se arrependam, né? Então, algo que eu vi hoje nas redes sociais que eu achei interessante, as pessoas falam, Jesus te ama, né? Tentando pregar o evangelho para as pessoas. Tá certo, Jesus ama, mas não é melhor falar, se arrependa que está voltando. Mas, Reginaldo, as pessoas, às vezes a gente vai falar, as pessoas não aceitam. Não aceitam, exato. Não aceitam. Infelizmente, né? A gente até tenta. Mas fique ciente do seguinte, vamos fazer a nossa parte, né? A conversão não cabe a mim, não sou eu. Cabe a Deus, né? Isso pertence. Vamos fazer a nossa parte. Quando Jesus veio, muitos aceitaram, mas milhares não aceitaram Jesus, né? Então, prega o evangelho, né? Independente de quem vai aceitar ou não. Mas precisamos pregar mais sobre o arrependimento. Por quê? Eu digo isso porque, infelizmente, porque eu acho que falta mais pregar o evangelho puro de Jesus. O que nós ouvimos hoje muito venha para acabar com o seu sofrimento. Venha porque Jesus te ama. Venha porque é a noite dos milagres, é a noite da prosperidade, é a noite não sei do que, é a noite da cura, sabe? Precisa mais se pregar o evangelho. Precisa alertar as pessoas dos erros. Por quê? As pessoas estão modificando o evangelho do arrependimento, do evangelho do comodismo. Então, quando se prega um evangelho, eu vou lá para ser curado, eu vou lá para receber bênçãos. Espera aí, primeiramente, eu preciso ir para Cristo para me converter, para me arrepender e aceitar os planos de Jesus. Se eu vou ser abençoado com bens materiais, é outra questão. A maior bênção que o cristão de receber é a salvação por parte de Jesus. Essa é a maior bênção que Jesus pode dar. As bênçãos físicas, materiais, se vier, né? Se não vier, o que vai mudar a minha devoção a Cristo? Nada, não pode mudar. Porque a minha esperança não está aqui, não se limita aqui, se limita ao céu. Então, quando se fala sobre pregações de conforto, de comodismo, de bênçãos materiais e prosperidade, isso está limitando a pessoa a enxergar somente aqui e não enxergar o céu e não ter o arrependimento necessário e chegar ao céu. Mas é só aquilo, eu quero. Vocês conseguem entender o ponto que eu quero chegar? Mas evangelho de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Okay? Isso, porque ele não prometeu riqueza. Exatamente. Ele não prometeu bens materiais, ele veio preparar um lugar para nos levar, a nossa alma, né? O nosso interior. O que Jesus prometeu foi a cruz. Carregue a sua cruz. Isso. E siga-me, né? E que não vai ter dias, só dias de alegria, não. Haverá dias difíceis. E como haverá dias difíceis, né? Não tem problema nenhum de um cristão ser próspero em bens materiais. Não tem problema nenhum. Lembra de José de Arimateia, que era rico? Foi ele quem comprou, né, o túmulo onde Jesus foi sepultado. Então, não há problema em ter dinheiro. A grande questão é como se aplicar esse dinheiro, né, esses bens. Então, precisa ser aplicado aos necessitados da igreja, né? E a gente vai falar mais sobre isso daí também. Então, essa constante proximidade da vinda de Jesus, né, do nosso Senhor, faz com que a igreja de todos os séculos fique sempre em um estado contínuo de alerta e vigilância.
Jesus, falando sobre sua vinda, frisou repetidamente a ordem de vigilância. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, já está na tela de vocês aí, vai dizer assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Lembra? Essa é a passagem que eu tinha falado no início. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A gente menos espera. Jesus virá. E como será a sua vinda? Jesus explicou, né? Lá em Mateus 24, versículo 27. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Lá em Atos, né, em Apocalipse, vai falar que ele virá como foi nas nuvens, né, e todo olho verá. Atos e Apocalipse vai confirmar isso. Ou seja, não vai ser oculto de ninguém, todos verão. Todos. Ele virá como ladrão, sem avisar os que não se preparam e não vigiam. Lá em Tessalonicenses, em 2 Pedro, também vai confirmar essa mesma ideia. Depois vocês podem ler também. Vai ser de repente. Ninguém espera. Ninguém espera, mas que pelo menos as pessoas se preparem, né, para esse dia. Nós não sabemos, mas vamos estar preparados. Vamos estar vigilantes, sóbrios, né? A palavra de Deus fala muito também sobre essa questão de estar sóbrio. Ele virá em pessoa. A gente já leu essa passagem, né? O próprio Senhor descerá do céu. O próprio Jesus descerá do céu. Lá em Mateus capítulo 25, vai falar que ele virá em glória, com todo o seu poder. Todos vão ver. Não vai escapar nenhum olho sequer. Ele virá com seus anjos. Né? A própria passagem lá de Tessalonicenses vai falar também que ele virá com os seus anjos e vai ressuscitar aqueles mortos em Cristo primeiramente. Depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados. E o que vai acontecer com aqueles que ficarem? Com aqueles que não estão em Cristo? Vai para o inferno. Haverá condenação. Não vai ter uma segunda chance. Não vai ter. A oportunidade é agora. Não é quando Jesus voltar. Ah, Jesus, eu não sabia. Será que alguém vai falar isso? Possivelmente. Ah, eu não sabia. Olha, você... É igual aquele louvor hino da harpa que fala o rei está voltando. É muito lindo, é bem real aquele louvor. Exato. Eu conheço esse hino aí. Bom, o rei está voltando. Está voltando, né? Isso. E com certeza está. E olha, imagina uma situação. Você pode multiplicar essa sensação, tá? Imagina que você quer comprar uma sandália. Mulheres aí, que gostam de comprar sandálias, né? Uma sandália toda linda, você está pesquisando essa sandália, vai numa loja ver o preço, vai numa outra ver o preço. Até que você chega numa determinada loja, esse preço não vai ter melhor. Você vai lá e paga R$500 por essa sandália. Você andou em outras lojas, todas as outras lojas eram mais caras. Mas aquela de R$500 ainda é um preço alto, né? Mas ainda era a loja mais barata que você encontrou até então. E você sai daquela loja vibrante, né? Uau! Consegui comprar a sandália que eu tanto queria. Aí você chega numa outra loja que você nem tinha passado e você encontra aquela mesma sandália, mesmo fabricante, igual. Aí você vê lá, queima de estoque. Você vê a sandália por R$100. E aí? Como você fica em seu coração? Nossa, eu não acredito. Paguei R$500 nessa sandália e tem essa sandália por R$100. Eu não acredito. Você vai ficar angustiado. Agora, multiplica essa sensação
de tristeza, de arrependimento, de por que eu não aproveitei essa oportunidade, né? Imagina essas pessoas vendo Jesus voltar e essas pessoas ficando para trás. É uma sensação, só para a gente ter uma ideia, mas com certeza você multiplica milhares de vezes pior essa sensação. A pessoa talvez vai lembrar, nossa, eu ouvi o Evangelho. As pessoas falaram do Evangelho para mim, falaram de Jesus para mim, mas eu não dei atenção, eu não me arrependi, eu não fui batizado. E agora a pessoa está diante de Jesus, Jesus levando essas pessoas para o céu e aquela pessoa ficando para trás. Qual vai ser a sensação dela? Muito ruim, creio eu. Triste. Eu não quero passar por isso. Eu quero estar atento à palavra de Deus, estar atento às palavras do Evangelho de Jesus e estar preparado para esse grande dia, para que eu não seja pego de surpresa, né? Então, ele virá com seus anjos, ele virá com poder e muita glória, e todas as nações serão reunidas diante dele para presenciarem a sua gloriosa volta. Todas as nações vão ver. Todos os olhos vão ver. Não me pergunte como vai ser. Eu não sei. Mas Deus sabe, né? Eu não sei, mas eu quero estar preparado para quando esse dia chegar. É essa fé que precisa mover os cristãos em estarem preparados para esse dia, tá? Os acontecimentos na época da sua vinda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, também está na tela de vocês aí, vai dizer assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 1 Coríntios 15, 24. Interessante, né? Ele virá para entregar o reino ao Pai. Aonde está esse reino? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Eu não vou falar, eu só vou deixar vocês falarem. Aonde está esse reino que Jesus vai entregar? No céu, eu acho. No céu? Quem? Eu acho que sim. Na glória, no céu. No céu, na glória. Que é igual aquele que fala nas ruas de ouro. É no céu. Acho que Apocalipse vai falar isso também. Maria Elisa, o seu microfone está fechado. Você ia responder algo aí, né? Que ele não vai voltar mais. Mas ele respondeu... vai entregar o reino ao Deus Pai, isso, quando houver destruído todo o principado, isso. Então, toda a potestade e poder maligno. Aonde está esse reino que Jesus vai entregar? O reino de Deus que vem a nós, através do nome de Jesus Cristo. Em aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, você estará no reino de Deus. Porque o meu reino não é deste mundo. Então, se não é deste mundo, é no céu. Não, eu acho. Obrigado pelas respostas aí. Obrigado. Mas eu não vou comentar mais nada. A gente vai deixar para comentar quando a gente falar especificamente sobre isso, sobre o reino, tá? Mas obrigado pelas respostas, foram boas. Mas a gente vai descobrir mais sobre isso daí. E é bem interessante estudar sobre o reino, tá? A gente vai descobrir bastante coisas novas aí. Espero que vocês aproveitem. A gente só vai deixar vocês ficar um pouquinho atrás da orelha aí, tá? Ai, amém. Então, portanto, não virá para estabelecer... Professor Caco ensinou a gente a ficar pensando. Então, ele fala assim, meu reino não é deste mundo. É isso aí. Tem que usar a cabeça. É isso aí, Luísa, tem que usar a cabeça.
Matutar. Tem que matutar. Matutar. Cadê o Reginaldo? Abre lá. Regis, Caiu. você caiu? O Se que aconteceu? deletou lá. Não, não deletei ele, não. O som dele que sumiu, né? Sumiu. Ele também. Júlia, sua mãe está lá na porta. Desculpa aí, eu falei com o microfone aberto. Não, problema não. Regis, se você estiver ouvindo, faz o seguinte, eu estou gravando aqui, sou eu que... Bom, acho eu que não vai acontecer nada. Tenta sair e entrar de novo. Se ocorrer alguma coisa, a gente grava de novo e coloca aí. Vamos tocar. Uma vez. Ao vivo é assim, né, professor? Pois é. Ó, é interessante assim, ó, logo no começo, vocês viram que eu sumi. Né? Logo, na hora que estava começando, eu desabilitei a tela, o som, porque a minha esposa veio avisar que falou, ó, começou a chuva. Falei, que chuva, que eu não estava vendo nuvem nenhuma no céu. Aí falou, ó, corre lá, que tem as coisas lá, o porquinho da Índia ficou lá fora. Falei, tá bom. Aí eu fui lá, bom, não sei se de repente a internet talvez esteja chovendo onde ele está, né? Porque a nossa cidade, locais bem distantes aí. Eu entrei aqui. Você tem que ficar um pouco distante para você conseguir falar. Ou desabilita um aí. Tenta colocar os dois, que aí você pode, de repente, só mexer na tela. E você grava, e a gente te vê por outra. Bem, que eu acho que funciona assim também. Dá para fazer. Oi. Aí. Eu não sei o que aconteceu, não. Deixa eu ver se vocês conseguem pelo menos ver Habilita aí a tela. Deixa eu ver se vocês conseguem pelo menos ver a tela aí. Isso. Desabilita o som. Bom, já está desabilitado o som do seu note? Aí não está dando interferência mais. Isso, então toca o barco. Então vamos lá. Desculpa aí, gente. Então eu vou estar olhando meio de lado aí, mas é assim mesmo, tá? Por conta do celular. Não. Agora. Eu não sei, deve ter dado algum mau contato aqui. Mas vamos lá. Vamos para a próxima página aqui. Ele, Jesus, né, começou a reinar quando estabeleceu a sua igreja, né, no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 30 até o 47. O apóstolo Paulo explicou que Cristo reinaria até o último inimigo ser destruído.
falando a respeito da morte. E Paulo também explicou que a morte será destruída quando Jesus vier para ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os que estiverem vivos. Haverá uma transformação, né? Daqueles que estiverem vivos, os nossos corpos serão modificados, seremos transformados. Paulo vai falar muito isso em Coríntios. Vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 52. Caco, quer ler para nós aí? Pode ser. 1 Coríntios 15, 52 só, ou até o 57? Até o 57. Ok. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao redor da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agulhão? O agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ao 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, seremos transformados, renovados, né? Não será mais esse corpo. Que corpo é? Não faço ideia. Mas, com certeza, é um corpo muito melhor, né, Caco? Ou é um corpo que não vai sentir dor, não vai ter problemas, é um corpo... vocês viram o tamanhozinho do meu pezinho, né? Do meu filho. Eu falo para minha esposa que os meus braços já acostumou, mas já acostumou com a dor, porque já faz uma semana que está doendo e não sai a dor. Então já acostumou. Não, vai chegar uma hora que eu acho que você não vai sentir mais a dor, porque o músculo e o braço já está acostumado. As mães podem falar isso aí. Elas sabem muito bem, né? E é claro que você não vai aguentar ficar segurando uma hora no colo, né? Mas, olha, você vai estar já bem firmado aí. Graças a Deus, né? Que quando Jesus voltar, esse corpo aqui que sente fraqueza, que sente dor, não vai existir mais, né? Não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima. Jesus vai mudar completamente, né? Todo o nosso ser. Seremos seres celestiais. Né? Seremos transformados. Isso a gente pode lembrar quando Paulo fala sobre os mistérios revelados de Cristo, né? Nós não temos todo ele. Mas quais são os mistérios revelados em Cristo? Né? Até a gente comentou isso, eu comentei na pregação de domingo, né? Que são como que é a frase? Deixa eu pegar aqui para depois eu acabar não falando errado. Mas as insondáveis riquezas, né, de Cristo estavam ocultas em Deus. E essas insondáveis têm a ver com o Evangelho. Mas só isso já basta para a gente, porque é isso que a gente precisa para a salvação. Agora, e as outras coisas? Olha, como é que vai ser o nosso corpo? Como é que vai ser a terra? Quer dizer, o local onde a gente vai morar? Isso a gente não tem resposta. Mas também a gente não tem nem que se preocupar com isso. A nossa preocupação não é com isso.
A nossa preocupação é o que você está ensinando mesmo, é a questão da segunda vinda. E como a gente viu aqui, logo no finalzinho, né, de Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala assim, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Quer dizer, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. Não precisa fazer mais do que isso, nem precisa saber mais do que a gente sabe, porque tem coisas que a gente nem vai compreender. Lembra que Jesus falou isso para os apóstolos? Olha, tem coisas que vocês não vão compreender, mas vai chegar a hora certa para vocês compreenderem. E tem coisas que a gente não vai compreender mesmo aqui, só lá. Né? Imagina a grandiosa misericórdia e amor de Deus. Como que a gente vai compreender isso tudo? Eu acredito que a gente vai ter uma ideia, a gente tem uma ideia sobre isso. Mas compreender isso, a gente só vai compreender mesmo quando a gente estiver lá com Deus. Aí sim. É só no céu, só quando acontecer mesmo. Aí a gente vai... Aí, de fato, vai cair a ficha, né? Sim, sim. É muita... Professor, aí a palavra fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para nós, né? Sim, é isso aí. É algo que vai muito além da nossa imaginação, da nossa compreensão. Né? Total. Graças a Deus por isso, né? Isso nos motiva ainda mais, né? Para ser fiéis a Deus. Então, desde a época do início da igreja, Jesus está reinando e domina entre seus inimigos, né? Lá no Salmo 110 vai falar sobre isso daí, né? Então, Jesus domina entre seus inimigos, né? Como soberano dos reis da terra. É algo que nós temos uma certeza, é que Jesus é vencedor. Jesus é vencedor, né? Quando você vai assistir um jogo, não sai o resultado do vencedor até que acabe os 2 tempos de 45 minutos, né? Quando não tem prorrogação nem pênalti. Mas a nossa certeza, a certeza do cristão, é que Jesus Cristo já venceu. Podemos dizer que o jogo está em andamento, né? A nossa vida ainda está em andamento, esse jogo. Mas nós temos a plena certeza que, no final, Jesus é vencedor. Não há outro resultado. O inimigo, ele é perdedor. Ele já perdeu. E o Jesus já venceu. E Jesus nos dá essa garantia, né? E ele, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos fez também assentar nos lugares celestiais, juntamente com ele, né? Para sermos reino e sacerdotes para o seu Deus. Então, quanto privilégio nós temos em sermos reino e sacerdotes para Deus, graças a Jesus Cristo. E tudo isso vai ser concretizado quando Jesus voltar, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 ao 16, vai dizer assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Lembra que eu falei que muitas vezes Paulo vai usar esse termo, os que dormem? Ou seja, aqueles que morreram em Cristo. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, está o quê? Não estão mortos, mas estão dormindo. Vamos entender dessa forma, né? É a forma que Paulo encontrou também de confortar, de consolar aqueles irmãos que estavam preocupados com aqueles que morreram. Mas Paulo está dizendo, eles estão dormindo. Por quê? Quando nós dormimos, nós vamos acordar no dia seguinte. E Paulo está dizendo, aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, porque eles vão acordar, eles vão ressuscitar novamente, quando Jesus voltar. Essa é a nossa certeza. Essa passagem ensina que os justos que morreram
serão ressuscitados antes dos justos vivos serem transformados. Os perversos não são considerados nessa passagem, né? Mas presenciarão a gloriosa volta de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. As pessoas vão se lamentar. Lembra? Você vai e compra um tênis achando que, uma sandália, né? Achando que fez a melhor compra, mas depois você vê uma outra loja por R$100. Você vai se lamentar, não vai? Nossa, poderia ter pesquisado mais. Então, essas pessoas que não aceitaram Cristo vão se lamentar, porque não aceitaram Jesus. Vai chegar a hora em que todos os que estão na sepultura sairão, tanto bons quanto os maus. Não fiquem admirados, a passagem de João, capítulo 5, versículo 28 e 29 vai falar. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para quê? Para serem condenados. Para serem condenados. Então, o conceito pré-milenar de múltiplas ressurreições vai ser refutado, vai ser desmistificado aqui, nessa passagem, né? Pois tantos os que estiverem feito o bem como os que fizerem o mal serão ressuscitados na mesma hora. A diferença é que uns vão subir e outros vão ser condenados no fogo eterno. Haverá uma só ressurreição, tanto dos de justos como de perversos. Lá em Atos, né, vai falar assim, Atos 24:15. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. É aquela certeza que Jesus falou, né? O apóstolo Tiago falando isso, né? Os justos serão ressuscitados no último dia. Lá em João, capítulo 6, versículo 39, vai dizer assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Não vai perder, Jesus não vai perder. Jesus vai ressuscitar. Então, as expressões vinda, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e o dia do Senhor são usadas em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Bom, nós já lemos essa passagem, né, de 2 Tessalonicenses. Vamos confirmar essa passagem. 2 Tessalonicenses. Vamos ler essa passagem, depois a gente vai tentar dar uma corrida aqui, só para a gente adiantar a aula. 2 Tessalonicenses, deixa eu voltar aqui, capítulo 2, versículo 1 e 2. É interessante essa passagem, a gente não leu, não. Vai dizer assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixem abalar. Lembra que eu falei que os tessalonicenses estavam em dúvida? Porque pessoas estavam falando que Jesus já tinha voltado. Eles estavam até falsificando cartas do próprio apóstolo Paulo. Por isso que Paulo vai falar, ou quer por carta supostamente vinda de nós. Não se deixem abalar. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo não sabia, e ninguém sabia, a não ser Deus. Então, Paulo estava apenas alertando esses irmãos aí. O nosso corpo será transformado.
Depois vocês podem ler o contexto do versículo do capítulo 15. O Caco leu o final, né? Capítulo 57, né? Até o 58. Vocês podem ler depois totalmente o capítulo. Você vai entender melhor isso daí. Mas nós receberemos um corpo que não perece, tá? O versículo 42 vai falar: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, ou seja, não vai estragar. Não estraga, né? Não se perde. Recebemos então um corpo glorificado, lá no versículo 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. E lá no versículo 44 também vai falar do corpo espiritual. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Isso lá no contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios. Os que estiverem vivos na volta do Senhor serão transformados. Nós já lemos essa passagem aí. O corpo ressuscitado será de natureza diferente, né, desse corpo carnal que nós temos. Não devemos preocupar-nos tanto com a natureza do novo corpo. Como nós falamos, não vamos nos preocupar como será, mas creia que será transformado, né? Não importa como vai ser, mas de que vai ser, de que vai acontecer, então, essa mudança. O julgamento de todos. Cristo virá para ressuscitar todos os mortos, a fim de que possa realizar o julgamento de todos os homens, pois todos vão prestar contas a Deus de tudo que fizeram. Lá em Romanos, capítulo 14, do 9 ao 12, vai falar isso daí, que é necessário que todos compareçam, né, diante do tribunal de Deus. E vai ser responsável por cada palavra que proferiram. Lá em Mateus, vamos ler a passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Vai dizer assim, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão, e quando fala homens, não é só os homens, tá? Mas todos, homens e mulheres. Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então, seremos julgados, né? Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai falar: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, há possibilidade da pessoa morrer e ressuscitar em outro corpo e viver novamente? Não existe essa ideia, né? A Bíblia não ensina. O homem está destinado a morrer uma só vez. Se a pessoa ressuscitar em outro corpo, a pessoa vai estar morrendo uma segunda vez, né? Então, já foge desse sentido da ideia que deixa estabelecido, né? Regis, a gente pode usar o princípio com relação à profecia. Bom, se existe uma profecia que diz que quando a gente morrer, a gente vai voltar em outro corpo para a gente continuar, vamos dizer assim, naquela ideia que o pessoal fala, de ficar mais santo, né? Ficar mais perfeito para ir para Deus. Então, peraí, se isso foi uma profecia, quando é que ela foi confirmada? Porque ela precisa ser confirmada. Alguém tem que ter voltado num outro corpo, falado assim: olha, eu tinha aquele corpo e agora estou nesse. Eu vou dizer tudo que aconteceu naquele e agora nesse. Né? Então, tá vendo que, usando até mesmo com relação àquela ideia sobre profecia, precisa ser confirmada, cumprida. Não existe profecia, nada disso aí, e nem foi cumprida. Então,
Essas ideias são totalmente falsas. Até porque, se essa for a condição da pessoa ser salva, né, retornando novamente para viver uma vida cada vez melhor, o sacrifício de Jesus, então, não vale nada, né? Isso anula a morte de Jesus, né? Se acaba sendo por méritos, né? E não por graça, né? Pelo sacrifício de Jesus. Não, você vai lá, volta, e você vai ter que se esforçar para conseguir a salvação. Não é por nosso mérito. Já destrói toda essa... Sim, nós não temos ensinamento nenhum a respeito disso. Né? Totalmente falso. Maria Elisa, eu estou desligando o seu microfone. Eu não sei se você está percebendo isso. Porque o seu microfone, ou que seja aí, né, no notebook ou o celular, ele está fazendo muito som de vento, está chiando. E aí, então, eu estou fazendo a gravação, ele fica o som aqui na gravação. Então, eu estou desligando, mas quando você for falar, pode habilitar aí, tá bem? Ok. Então, ó, o julgamento, ele é confirmado pela ressurreição de Cristo. Lá em Atos, capítulo 17, do 30 ao 31, vai dizer assim, está aí na tela de vocês. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou. A gente sabe que esse homem é Jesus, né? No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora, conhecendo a Jesus, não tem mais desculpa. Todos vão ser julgados. O padrão de julgamento será os livros da palavra de Deus. Lá em Apocalipse vai falar, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, né, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, o que Apocalipse está falando é que está tudo sendo anotado. Não vai escapar nada de Deus. Os que pecaram debaixo da lei de Moisés serão julgados por ela. Olha o que Romanos fala. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, aqueles que insistem na lei, é a própria lei que vai julgar eles. Olha, é melhor a graça de Jesus, porque a graça de Jesus é muito superior e é muito melhor do que a lei. Porque se alguém pecar num ponto sequer da lei, ele vai ser culpado por toda ela. Então, não queira estar nesse meio aí. Aqueles que já morreram, né, sem conhecer, sem a chegada de Cristo, Deus sabe. Deus sabe como proceder. Não cabe a nós tentar descobrir como será, né? Isso pertence a Deus, o julgamento. Cabe a nós olhar para Jesus, olhar para o Evangelho de Jesus e ser fiel à palavra de Jesus, né? Com certeza a gente vai errar muito menos. Então, todos os que vivem na dispensação de Cristo serão julgados pelo Evangelho. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 16, vai falar. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. E lá em Romanos, capítulo 1, 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aonde está o poder da salvação, conforme Romanos? Está no Evangelho. Então, está certo em falar, está em Jesus, está no Evangelho de Jesus. Porque é a palavra de Jesus que vai julgar, né? Então, está no Evangelho. A Bíblia também declara que o padrão do julgamento será as palavras de Cristo e a lei perfeita da liberdade. É interessante essa passagem de João também,
capítulo 12, versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Ou seja, há um juiz. Quem é esse juiz? Palavra. A palavra de Deus. Sim e não, mas é um outro juiz. É Deus. Deus é o grande juiz. Mas tá certo também, tá certo. A questão da palavra. Porque no contexto também vai falar isso, né? A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Né? Então, a gente sabe que Deus é o nosso juiz maior. Mas qual vai ser o conceito ou a base aqui de julgamento? É a palavra que Jesus proferiu. Né? Então, Deus vai agir conforme a palavra. Então, tá certa a palavra também. Então, é Deus atuando pela palavra que Jesus proferiu. Então, se eu não aceito as palavras que Jesus disse, quer dizer que eu estou a rejeitando. E se eu estou rejeitando as palavras de Jesus, certamente Deus vai me rejeitar também. Né? Muito cuidado com isso. Tiago, capítulo 2, versículo 12, também vai falar: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade que Tiago fala é a própria palavra de Deus, é o próprio evangelho de Jesus, tá? Essa lei da liberdade. Lembra que nós falamos? Mesmo embora nós não estejamos debaixo da lei de Moisés, nós não estamos sem lei, mas sim estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei do evangelho, ok? Cada um prestará contas de si para Deus, né, conforme Romanos e Coríntios. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai falar: porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, de acordo com Coríntios aqui, todos vão comparecer. Os santos serão glorificados. Ou seja, vai haver separação. Os santos, aqueles que foram separados, que estão separados de fato, que fizeram a vontade de Deus, vão ser glorificados. Agora, aqueles que não fizeram a vontade de Deus, vão ser condenados. Colossenses capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Olha que maravilha, né? Saber que aqueles que estão perseverando, aqueles que estão buscando a santidade, estão buscando viver de acordo com o evangelho de Jesus, vão ser manifestados em glória com ele, com Jesus. Essa é uma profecia que vai ser cumprida quando Jesus voltar. Todos os justos vão receber um galardão. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, tem outras passagens aí, tá? Vocês podem ler depois. Depois que eu mandar os slides para vocês aí, vocês podem reforçar novamente o estudo e ler essas outras passagens aí. Mas lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, vai falar: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um galardão. Todos nós recebemos o galardão. É o nosso prêmio, né? Daqueles que viveram de acordo com a vontade de Jesus. Então, essa é a esperança que está preservada aos santos no céu. Essa é a esperança. Esperança essa que só tem aqueles que estão se preparando. Essa é a grande questão, ok? A gente vai chegar nesse ponto final aí depois. Mas todos têm uma esperança, ok? O reino de Cristo será entregue a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a gente já leu essa passagem, né? 1 Coríntios 15. O 2 Tessalonicenses também. Então, o reino de Cristo será entregue a Deus.
o castigo iminente dos perversos, né? Mateus 25, 41, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 9. Essa passagem de Tessalonicenses, vamos abrir lá. Essa passagem a gente não leu. 2 Tessalonicenses, eu gosto bastante dessa passagem aí, principalmente quando você for pregar o evangelho para alguém, né, quando for falar sobre questão de arrependimento, sobre não conhecer a Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. A gente pode ler até do versículo 1, mas vamos ler do versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo do 4 até o 9. Todos acharam aí? Tá. Diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. O que dão prova? Essas perseguições, né? Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. O versículo 8 e o 9 é mais interessante aqui. Ele, Jesus, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então é interessante. O que vai acontecer com aqueles que não obedecem, que não conhecem o evangelho de Jesus? De acordo com o texto. O que vai acontecer lá do versículo 8? Vai ser destruído. O que vai acontecer? Os que conhecem a Deus, os que não obedecem ao evangelho de Jesus. Eles vão ser salvos? Não. Não. Eles vão ser unidos, não é? Oi, Heloísa. A Heloísa disse alguma coisa aí. Vamos ser destruídos, sofrerá destruição. Destruição, punição. Então, se você quer pregar o evangelho para alguém, peça para a pessoa ler essa passagem. Deixa a pessoa entender. E aí? Você conhece? Você obedece ao evangelho de Jesus? Talvez a pessoa, olha, eu não obedeço, eu não conheço. Diz para ela, e o que vai acontecer? Ela vai ler a passagem, vai ler. Ela vai ser punida. Você não precisa nem falar. A pessoa mesmo, ela vai se identificar. A pessoa vai descobrir por si mesma, né, que vai acontecer. Então, aqueles que não conhecem o evangelho de Jesus, quando Jesus voltar, vão ser punidos. Vão sofrer o castigo. A passagem dos céus e da terra, o começo do céu e da nova terra, lá em 2 Pedro, capítulo 3, vamos abrir a passagem lá de 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 14. Caco, você pode ler para a gente, fazendo um favor? 2 Pedro 3, de 1 ao 14. É a última passagem que a gente vai ler aí. Tá bem. Só estou com um pouquinho de água aqui, minha garganta já está secando. Ok.
Do 1 até o 14, segundo Pedro. Segunda Pedro, tá para se alguém não achou, tá depois de 1 Pedro. Vamos lá, deixa eu ler então. Leia lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor de Deus, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhais por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém. Amém. Eu acho que é uma passagem para fechar como chave de ouro, né? Assim, essa questão sobre a volta de Jesus. Há alguns que julgam, tanto tempo estão falando que Jesus vai voltar, não volta. Né? É como alguns estão falando, né? O que houve com a promessa? Mas Jesus é paciente, ele é longânimo, e espera que as pessoas cheguem ao arrependimento. Então, o evangelho que deve ser pregado, como eu havia falado no início, é isso, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, né? Jesus ama, sim, mas Jesus deseja que as pessoas se arrependam. Esse é a pregação do evangelho. E, como diz o final do versículo do versículo 13 e o 14 aqui, eu vou lendo uma outra versão aqui, na versão viva. Diz assim, nós, porém, versículo 13, nós, porém, estamos aguardando ansiosamente, lembra que eu falei, né? A gente aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde só existirá a virtude. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam e que ele venha, esforcem-se para viver sem pecar, e andem em paz com todo mundo, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar.
precisamos estar preparados, prontos para quando Jesus voltar, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Disse Jesus, garantindo através da sua palavra que vai voltar uma segunda vez, né? Não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Fica essa pergunta: você está preparado para quando Jesus voltar? Você está andando de acordo com como nós lemos aqui em 2 Pedro, se esforçando para viver em paz, né? Tendo essa paz um com os outros, vivendo sem pecar? A grande... deixa eu só finalizar aqui. Que Deus nos abençoe, né? A grande questão não é que nós não vamos pecar. Nós somos sujeitos. Isso eu não quero dizer que você deve pecar, não. Há uma grande diferença de você pecar e você viver pecando, né? A questão aqui que Pedro está falando é: viva sem pecar. Nós podemos. Isso não quer dizer que você vai tropeçar, que você não vai cometer nenhum erro, não é isso. Mas precisamos viver uma vida em que possamos nos esforçar para viver em santidade, né? Para viver segundo a vontade de Deus, de Jesus, estando prontos, vigilantes, sóbrios, atentos, preparados para quando Jesus voltar. Não é só isso. Há uma... podemos dizer que há um primeiro passo a ser tomado para você continuar, para você prosseguir nessa preparação até a vinda de Jesus, né? Esse primeiro passo que nós precisamos é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar na próxima aula essa questão. Essa questão da preparação, ela vai ser uma... como que eu posso dizer a palavra? Uma continuidade desse primeiro passo. Precisa ser automático após esse primeiro passo, né? Então fica essa pergunta, precisamos fazer para nós diariamente, creio eu. Estou preparado para a volta de Jesus? Em meu coração, como que eu estou vivendo? Eu tenho todos os requisitos que nós lemos aqui, que nós estudamos? Estamos vivendo, de fato, preparados, ansiosamente, aguardando a vinda de Jesus, vivendo em paz, evitando, né, o erro, evitando o pecado. Assim como Jó, lembra de Jó? Ele era um homem justo. Ele vivia, né, ali sem pecar. Ele se desviava do mal. É isso que nós precisamos ter em mente, né? Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa que está englobada, vamos dizer assim, nessa questão de se preparar. É o que a gente vai ver. Tem até mesmo a questão da adoração, né, Caco? Que o Caco está fazendo aí na quarta-feira, né? Também entra nessa questão de preparação. Não é só isso, mas é um leque que se abre, que tem muitas pontas a serem observadas, a serem cumpridas, né? E a adoração também é uma delas. A gente vai falar um pouco sobre isso daí nas lições, mas o Caco está trazendo isso daí na aula de quarta-feira com mais detalhes, com mais eficácia, com mais... como que eu posso dizer uma palavra aí? Mais... Está se aprofundando, né, Caco? Vou dizer, tá se aprofundando. Não vou querer falar bonito, não. Está se aprofundando nessa questão. Então, mais completo. Mais completo, exato. Mais completo. Mas até aqui, espero que vocês tenham entendido, né, e creio que todos estão aí, têm esse mesmo pensamento, né, sobre essa certeza, principalmente sobre a segunda vinda de Jesus. Espero que todos estejam se preparando. E como é essa preparação? Como nós vamos nos preparar para esse grande dia? É o que a gente vai ver ainda durante as lições, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Tudo isso vai estar dentro dessa caixinha de surpresa aí quanto a essa preparação.
Alguma pergunta? Primeiramente, eu peço desculpas pelos imprevistos que aconteceu aí, das conexões aí. E se tiver alguma pergunta aí, podem perguntar. Dentro desse assunto. Desculpa, não. São coisas, falhas técnicas que acontecem. Infelizmente. Mas obrigado pela compreensão de vocês. Fiquei muito feliz pela aula. Muito linda a exortação, a explicação. Fiquei muito contente. Dá uma luz bem grande para a gente. Amém. Glória a Deus. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, essa é a hora. Tudo tranquilo? São aulas bem esclarecedoras, né? E bem detalhadas, com as passagens, né? Então. Ou vai ou fica. Não tem meio. Não, É o que eu sempre falo. Se não tem pergunta, ou é porque entendeu tudo, ou é porque não entendeu nada. As duas. Mas aqui, tudo bem. Aqui está tudo 100%. Tá bom. Bem. Não sei se a Maria do Carmo está tentando acessar aí, mas vamos finalizar então. Como sempre, aí o Caco encerra com uma oração, né? E obrigado mais uma vez pela participação de vocês aí. Espero que os alunos que estão acompanhando, né, depois aí. Parabéns pelo filho, pela esposa e pela aula. Amém. Glória a Deus. O bebê já está dormindo já. Mas já foi para a cama cedo. Ok. Maria do Carmo, você está ouvindo a gente? Eu acho que não. Vamos ter tentado ainda. Maria Elisa, eu vou desligar o seu som, tá? Por causa do chiado. Ok. Obrigado. Bem, então vamos fazer a oração e a gente encerra. E aí, depois eu paro a gravação também. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos agradecidos ao Senhor, Pai, pela vida que recebemos hoje. Somos gratos pelo alimento, ó Pai, de cada dia. Somos gratos pela proteção que o Senhor nos deu, ó Pai, a nós e a nossa família. Somos gratos pela oportunidade de poder estudar sua palavra. Somos gratos pelo Evangelho do Senhor, que nos orienta, ó Pai, nos ajuda a transformar, ó Pai, a nossa vida para aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, a cada um de nós. Que possamos, ó Pai, estar vivendo verdadeiramente o Evangelho do Senhor, ó Pai, em nossa vida. Nos capacite, nos dê sabedoria, nos ajude a ser humildes, ó Pai, e mansos de coração, para receber, ó Pai, as suas instruções e aceitar, ó Pai, a direção da nossa vida, ó Pai, que seja feita pelo Senhor. O Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai, que vem participando das suas aulas aqui conosco, ó Pai. Seja também aqueles que assistem às aulas também gravadas, ó Pai. Conceda a cada um a sabedoria, conceda a cada um o entendimento, ó Pai, de sua palavra, e conceda, ó Pai, sabedoria a nós, ó Pai, que estamos prontos para ensinar. Que possamos, ó Pai, fazer de coração, que possamos, ó Pai, receber a instrução verdadeira do Senhor, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Caco. Boa noite. Boa noite, Maria Elisa. Só vou falar a última coisa aqui, ó. Eu vou repetir isso na próxima aula, mas quando Jesus voltar, vão ter 2
duas expectativas. Para alguns, a vinda de Jesus é sinal de salvação. Para outros, a volta de Jesus será sinal de condenação. A gente precisa entender muito bem qual será a nossa expectativa, né? Quando Jesus voltar. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau. Heloísa, boa noite. Milena, boa noite. Maria do Carmo, a gente não conseguiu ouvir Andréia ela, saiu daí também. A Andréia Deve ter também caiu a conexão dela. Regis. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Mi. Oi, Maria Elisa. Heloísa. Até mais, Caco. O seu deu uma travada aí, mas agora voltou. Então tá bem. Estou Até aqui mais. também terminando a gravação, tá? Muito Valeu. obrigado a todos também. Regis, uma boa noite para você. E vamos aqui terminando a gravação também. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Até mais.